Bem-vindos ao nosso curso e é nessa vibe, nesta energia positiva. Começamos Estratégia para Todos. O que é estratégia e por que ela muda tudo? O nosso curso começa com um sonho meu, de realizar um desejo. Porém, eu tive muita dificuldade para alcançar. E quando eu comecei a criar algumas estratégias, mudou realmente minha vida em várias categorias, em várias áreas. Um sonho sem estratégia é só um desejo. A estratégia é um elo entre o desejo e o resultado. E sem ela, você pode ter movimento. Sem a estratégia, você pode estar conquistando as coisas, mas muitas vezes sem direção, muitas vezes ao acaso. Desfrute desse vídeo, pois eu vou entregar tudo o que eu tenho de conhecimento na área de negócios em mais de 15 anos. Vamos atuar na formação estratégia para todos, com várias categorias e principalmente, o que é a estratégia? A estratégia vem do grego. É a arte do general. Hoje, a arte de escolher o caminho certo com recursos que você tem. Muitas vezes não temos os maiores recursos, não temos realmente o potencial para investir, para fazer o que a gente gostaria, mas vamos fazer com aquilo que temos o melhor. Estratégia é igual a clareza, mais foco, mais ação inteligente. E é sobre ação inteligente que vamos falar. O curso ele trabalha dois pilares muito importantes, sendo ele a teoria, uma base teórica de grandes autores e uma parte prática, vivenciada por mim, e também exercícios de aplicação que eu já apliquei e que eu já vi em várias outras empresas através das minhas consultorias e da minha experiência. Trabalhando um pouquinho para você conhecer a base do curso, vou trazer um pouquinho dos nossos teóricos, a nossa base, os nossos livros, os nossos estudiosos, onde eu me inspirei para criar este curso Estratégia para Todos. Começamos por Michael Porter, que ele trabalha muito a vantagem competitiva. Ser diferente é mais importante do que ser o melhor. Estratégia é escolher o que não fazer. Então nós começamos o curso muito baseado neste livro, muito com uma base sólida nesta categoria, que é primeiro escolher o que você não deve fazer. Exemplo da Apple, que não compete por preço, e sim por uma experiência ao cliente, por uma categoria diferente. Henry Mintzberg, que é a estratégia padrão. Então ali nós vamos trabalhar alguns pontos, como a estratégia não é um plano, é um padrão de comportamento. Qual o seu comportamento diário perante os seus amigos, perante a sociedade, perante a sua empresa e seus negócios? Exemplo da Amazon, com clientes em primeiro lugar e testes rápidos, uma agilidade no atendimento. Então descubra seus padrões de sucesso e repita conscientemente os padrões que você vai descobrir em nosso curso. Um outro ponto muito interessante. Além da base teórica, nós vamos trabalhar muitos pontos práticos e exemplos. Vou trazer aqui um case meu. Quando eu trabalhava na New Holland, eu era operador multifuncional. Então eu trabalhava ali, sabe, montando diferencial do trator TL, entre outros tratores. Quando eu estava no final da faculdade, eu e meus colegas de TCC pensamos como ganhar dinheiro. E ficamos naquele pensamento, quanto ganha um médico? Olhando todas as categorias de áreas que ganham mais, né? Começando por médicos, advogados. Mas eu estudava administração. Qual o administrador que consegue ganhar dinheiro? Eu comecei a olhar o piso salarial dos administradores, comecei a olhar várias situações, chegamos a uma conclusão. Ou você é empreendedor ou você é vendedor. E eu comecei como vendedor. Eu fiz uma estratégia para entrar em vendas. Um abraço, Márcio França, que me deu uma oportunidade de vendas. E quando ele me deu essa oportunidade, eu inclusive coloquei no currículo que eu já tinha trabalhado 6 meses com ele. Na realidade eu trabalhava com ele, mas na recepção, e fazia alguns atendimentos de venda. Mas ele deixou eu colocar que eu fui vendedor por 6 meses. E ali eu iniciei meu processo de venda, atuando como vendedor e por muito tempo, e me sinto vendedor e sou vendedor até hoje. Um exemplo prático de como eu me planejei para entrar na área de vendas. Um outro exemplo, tive uma oportunidade de assumir a empresa de idiomas que eu atuei como vendas, a NetLingo Idiomas. Foi muito engraçado, a empresa estava numa crise braba, que foi ali próximo dos anos de 2008 a 2012, 2011.
foi a crise imobiliária americana, onde ficamos numa crise gigantesca. E eu, mesmo na crise, era o melhor vendedor. E fui chamado a ser sócio da empresa, porque eu sempre fui proativo, eu sempre busquei fazer mais do que me pediram. E neste dia, quando me chamaram para ser sócio, eu fui ver a bucha que eu estava entrando. Era uma dívida de quase 500 mil reais. Eu fiz toda uma estratégia, todo um plano com meu amigo contador, meu primo, com advogados e entrei na sociedade. Porém, eu fiz um plano de 4 anos. Claro que na minha juventude achei que rapidamente eu quitaria essa dívida e não demorou 4 anos, demorou 7 anos. Eu entrei como sócio em 2012 e só em 2018 e 2019 que eu comecei a colher frutos do empreendedorismo, fruto da minha estratégia. Então eu trago esses exemplos práticos no curso sobre estratégias e como a gente vai remodelando e adaptando. Também sobre base teórica trago Sun Tzu. A arte da guerra é algo incrível. A suprema arte da guerra é vencer sem lutar, pensando, bolando planos e criando estratégias. Foque na energia que você traz resultado. Exemplo da Tesla, que venceu sem propaganda, apenas com inovação real. Também temos como base teórica Richard Rumand. O Richard, ele traz a boa estratégia versus a estratégia ruim. Então ele traz que a boa estratégia é um diagnóstico claro da ação coerente e a ruim de metas vagas e fracas, ou muito bonita, frases bonitas, tudo muito bonito, mas nada muito concreto. Como o exemplo da Netflix, que traz um diagnóstico, mas um plano de ação entre anúncios e controle. Então é uma base muito forte. Além de toda essa base teórica de livros de escritores, também muitos exemplos práticos que eu vou trazer mais um. Como a Amplitude de 2019. Quando a empresa estava indo muito bem em 2019, eu criei braços para a empresa. Então comecei um processo de consultoria, de cursos, que só hoje, em 2025, eu estou lançando isso, 25, 26, estou iniciando o curso agora. E a Amplitude eu comecei a criar novas empresas. Então, gente, eu criei uma construtora chamada Altitudes Construtora e Incorporadora sem R$1. Eu fiz um empréstimo, paguei o empréstimo como investimento, busquei sócios estratégicos, um sócio investidor, um sócio que é engenheiro, e hoje nós já estamos rodando 5 ciclos de venda da nossa construtora. Tudo é estratégia, já estou quitando o empréstimo. Então eu vou explicar um pouquinho isso para vocês, como criar estratégias para tirar um negócio do zero, criar um processo de transição, um processo de transição de carreira. Tudo isso vai estar completo no nosso curso. Abrir uma empresa de segurança e monitoramento com mais sócios estratégicos também, que era a Alcateia Segurança e Monitoramento. Então, essa empresa que nós criamos, ela tinha uma base muito sólida, que tinha um técnico, alguém do financeiro, eu de vendas comercial e um tático à noite. Éramos em 4 sócios. Nós conseguimos em 6 meses passar de 150 monitoramentos, alarmes monitorados. Logo veio a pandemia, eu vendi essa empresa. E estou num processo incrível de estratégia, onde a pandemia diminuiu os alunos do Instituto de Idiomas, que eu sou sócio, de 500 para 200. Nós perdemos mais de 50%, aproximadamente 60% dos alunos. E como estamos sobrevivendo? É algo incrível. Eu vou apresentar para vocês essas estratégias e como nós pivotamos, como se nós mudamos o modelo de negócio desse Instituto de Idiomas, que hoje já passa aí de 400 alunos. Todos esses exemplos práticos e vivenciados nesses 15 anos de empreendedorismo, eu vou trazer para vocês aqui no curso Estratégia para Todos. E para encerrar, um que eu sou muito fã da base teórica do curso é Peter Drucker. O Peter Drucker, ele traz a eficácia e propósito. Estratégia é o que gera resultado, como a Google, e a Patagônia, que tem um propósito de crescimento. A pergunta é, o que você faz está alinhado ao seu propósito, aquilo que você faria de graça, aquilo que você faz com amor? Por quê? Porque a estratégia muda tudo. Sem estratégia, a gente só reage. É uma confusão, um excesso de tarefas diárias. Com estratégia, a clareza, foco e direção. Eu vou trazer agora para vocês
nesta primeira aula, um pouquinho de toda a base do curso, para que você que está assistindo esse vídeo, nessa vibe maravilhosa de entender aquilo que você está fazendo do seu dia a dia, qual é o teu propósito, como que eu vou elaborar um plano para melhorar a minha vida, para melhorar, para que eu possa viajar com a minha esposa, para que eu possa ter uma saúde financeira melhor, como que eu vou fazer esse plano? O curso é uma base muito sólida. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou apresentar na tela toda a agenda do curso. Então eu vou dar uma pincelada. A estrutura do curso, modelo 1, a mente estratégica. Então o objetivo é entender o que é estratégia e como ela transforma e muda o jeito de pensar e agir. Então vai trabalhar vários temas, o que é estratégia e por que ela muda tudo, estratégia versus sorte, os 4 tipos de pensadores: reativo, tático, estratégico e visionário, e diagnóstico da sua mente atual. O segundo módulo é a estratégia pessoal, aplicar o pensamento da estratégia à vida real, desafios do dia a dia. Então aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, um tema que eu gosto muito, que é perrengues e finanças, como lidar com problemas financeiros, como negociar com bancos, como criar estratégias para, de repente, trabalhar com um banco, mudar outro, abrir outros bancos com cartão de crédito, possibilidades de refinanciamento e outras possibilidades. Estratégia emocional, tempo, foco, energia, que é muito importante você ser o senhor do seu tempo, entender, descobrir quais batalhas vai lutar. E plano pessoal de conquistas, um mini plano estratégico. Estratégia e carreira, que é uma mudança de rumo, quando você quer mudar de área ou mudar de segmento ou abrir uma nova estratégia. Como mudar de carreira com estratégia de segurança e network estratégico e influência de pessoas. É muito legal esse terceiro módulo. O quarto módulo, eu só estou dando uma pincelada nos temas principais, trabalha estratégia de negócios e empreendedorismo. Mostra como pensar estrategicamente dentro do seu negócio, independente do tamanho. Então eu vou trazer fundamentos e vantagens competitivas, diagnóstico e posicionamento, estratégias de crescimento, branding, entre modelos e ferramentas práticas, SWOT, Canva e mapa de valor. O quinto módulo, estratégia de vendas e influência, é muito importante que qualquer empreendedor, qualquer pessoa tenha uma capacidade de venda estratégica, entenda o que é pessoas, comunicação, persuasão, storytelling, estratégia de follow-up, fidelização e rede de influência. Indo para o final do nosso curso, temos estratégia em movimento, que é a execução e constância. Trabalhamos para transformar um plano de ação e manter o foco mesmo diante das dificuldades. Então a gente vai trazer revisão mensal, persistir versus insistir, como medir o progresso, entre outros planos. E o final do nosso módulo é a estratégia avançada, liderança, impacto. Usar a estratégia para inspirar, multiplicar resultados e gerar legado. Aqui a gente vai trabalhar um mini plano de estratégias, gestão de crises, influência positiva, estratégia emocional. Também bônus exclusivos para você, como ferramentas de diagnóstico e estratégia, atreladas ao Trello, ao ChatGPT, estratégia para criadores de conteúdo e casos reais de reviravolta de sucesso. Você está a uma pessoa, a um contato, a uma ligação, a um vídeo de mudar a sua vida, de mudar o jeito de viver. Então, a estratégia nada mais é do que o ato de colocar tudo em ação de uma forma que você vai remodelando e readaptando com o tempo. Ao final do nosso curso, você não apenas entenderá o que é estratégia, você também irá um pensamento de como fazer, como agir, como decidirá, como pensará estrategicamente. Seja em uma crise, seja em uma venda, seja em uma transição de carreira ou em um recomeço pessoal. A estratégia não é sobre controlar o futuro. A estratégia não é isso. É sobre estar preparado para qualquer futuro. Meus queridos, muito obrigado a todos. Trago um exercício prático aqui para finalizar esta primeira aula, que é: qual o seu campo de batalha? Em qual campo você está batalhando? E também, o que está tentando conquistar? Você tem ideia do que você quer conquistar? Está claro? O que pode fazer agora? O que você pode fazer hoje, now, neste momento, para mudar o seu futuro daqui a um mês, daqui a 30 dias, daqui a um ano? A vitória começa quando você decide o que não vai mais fazer. Pensamos nisso e, para encerrar, eu trago este vídeo incrível que você vai assistir e depois eu vou concluir a nossa primeira aula.
Why do it? Why would you make it harder on yourself? Why chance it? Why put it on the line? With so much at stake, with so much room to fail, why risk it? Why would you dare? Seriously, why? You could give everything you have and still lose. But my question is, what if you don't? Depois desse maravilhoso vídeo, estratégia sem ação é apenas um sonho. Nessa propaganda da Nike, traz uma inspiração para nós. Mesmo com uma estratégia e planos semanais, para um processo que vai acontecer, é preciso empenho e dedicação, obediência e principalmente ação. Como diz, ação. A tradução é apenas faça ou só faça. A expressão famosa, por ser uma sigla da marca Nike, uma marca renomada, transmite a ideia que agir não é pensar demais, encorajando as pessoas a iniciar algo imediatamente. Agir é fazer sem pensar. Muitas vezes as coisas acontecem, muitas vezes também não acontecem. Ou seja, se podemos mudar nossa realidade, que seja algo realmente que sonhamos. E para isso, vamos sim precisar aprender com como elaborar estratégias e ajustar com o tempo, porque dá para sair fazendo, mas quando você pensa antes de fazer, muda o jogo. Muito obrigado a todos e encerramos na mesma vibe que começamos. Estratégia para todos, bem-vindos à nossa formação.